dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós e que nós possamos meditar na palavra de Deus, no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, o capítulo 22. Leitura a partir do verso de número 23. Mateus 22, de 23 em diante. Naquele dia, aproximaram-se dele Jesus, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Meus irmãos, a propósito da Páscoa, que nós celebramos no domingo passado e hoje ouvimos um pouco das sequências da ressurreição de Jesus, e uma das sequências foi exatamente a declaração formal de Tomé de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, reconheceu, portanto, a divindade de Jesus Cristo. Nós temos vários momentos pregressos à morte do Senhor Jesus, pregressos à sua execução e depois à sua ressurreição, dos quais Jesus Cristo falou. Mas um dos eventos é justamente este encontro de Jesus Cristo com os saduceus. Saduceu era uma seita. Os saduceus eram uma seita judaica desde o século II antes de Cristo. Portanto, há uns 250 anos mais ou menos, eles existiam. E eles vinham de uma tradição sacerdotal. E eles então tinham uma postura de elite da sociedade judaica. Era um grupo de pessoas que defendia com todas as suas forças o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eventualmente eles também aceitavam o cânon hebraico antigo, com alguns dos profetas, mas não exclusivamente o cânon que nós temos hoje na nossa Bíblia. Diferentemente dos fariseus, que eram também uma outra seita e que estavam preocupados em resgatar inclusive os ensinos rabínicos, os ensinos dos mestres do passado, eles não aceitavam nada além
dessa Bíblia deles. Eles só aceitavam o Pentateuco e os livros do cânon antigo do do Antigo Testamento. E eles eram literais em todas as suas interpretações. Eles liam ali, e o que eles liam ali era o que era. Eles não faziam nenhuma mudança, nenhuma interpretação. Mas pelo fato deles se tornarem pessoas assim da alta classe social, eles se tornaram também responsáveis pelas relações internacionais, pelas relações nacionais. Eles eram como que o governo. A maioria deles, ou uma boa parte do sinédrio, aliás, era composta de saduceus. E eles, por causa dos seus encontros com as nações, do seu encontro com os romanos especialmente, eles tinham um quê de helenistas. Então nós poderíamos dizer que, a despeito deles serem puristas, no sentido de não admitir nenhuma fonte diferente dos livros da Bíblia, eles eram liberais. E o que eu quero dizer por liberais? Eles aceitavam conceitos que vão até fora das Escrituras. Há registros de até crença em reencarnação entre os saduceus. Mas eles eram os sacerdotes da igreja de Israel. Eles eram as pessoas que finalmente foram as principais responsáveis pela execução de Jesus Cristo, porque eles foram até Pôncio Pilatos para requerer a crucificação de Jesus Cristo. Mas, no entanto, eles se encontraram com Jesus Cristo, alguns deles se encontraram com Jesus Cristo, e o texto nos diz que eles fizeram uma brincadeira, fizeram um deboche. Não exatamente de Jesus Cristo, mas um deboche dos fariseus. Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, e eles não acreditam na ressurreição. Os saduceus entendiam que a vida se limitava a este mundo. Os saduceus acreditavam que eram donos de si mesmos porque tinham o exercício do livre arbítrio. Eles é que podiam escolher o seu caminho, eles que podiam escolher o seu destino, porque nada do que estava escrito a respeito desses assuntos, eles aceitavam como válido, como palavra de Deus. Então, por conta disto, eles montaram um caso extremamente improvável. Eles utilizaram a lei do levirato, que é real, que está lá nos primeiros livros da Bíblia, que é assim: Deus disse, quando uma mulher se casa com um homem, e este homem falece sem deixar descendência, esta mulher é direcionada para o seu irmão. E o seu irmão, então, se porventura tiver filhos com ela, o sobrenome vai para o filho mais velho. Ainda que seja filho legítimo do irmão, é todavia suscitada a descendência do mais velho, que faleceu. Essa lei existe mesmo lá. Entretanto, eles armaram um caso em que havia uma família de 7 irmãos e a viúva negra passou por todos eles. Um comentarista disse: olha, depois do segundo é improvável que o terceiro queira ter casado com ela. Porque ele disse assim: eu vou morrer. Então é um caso de zombaria, é um caso extremamente improvável, é um caso que nunca existiria. Mas vamos colocar esse Jesus que vem da Galileia, que é um mocinho que está aí saltando aos olhos da multidão, a multidão está impressionada com ele,
E ele certamente não terá o que dizer a respeito dessa questão, ainda que ela seja uma questão de brincadeira, de zombaria, especialmente dos fariseus. Então eles propõem isto. O texto mostra que eles contam essa história para Jesus e a reação de Jesus é importante para a nossa reflexão hoje. A primeira reação de Jesus Cristo, a primeira declaração de Jesus Cristo é muito séria. É muito séria, porque Jesus Cristo diz assim no verso de número 29, errais, não conhecendo as Escrituras. Vocês têm a Bíblia na mão, mas vocês não a leem como deve ser lida. Era o que ele estava dizendo para eles. Vocês têm a Bíblia na mão, mas vocês usam da Bíblia como seu instrumento de acusação, de prepotência, o seu modo de agir respaldado na Bíblia não se justifica, porque vocês não interpretam corretamente a vontade de Deus ali presente. E ele vai dar uma demonstração na segunda declaração que ele faz, mas a gente chega daqui a pouco lá. Errais não conhecendo as Escrituras. Para quem um jovem galileu que estava sobressaindo das massas porque tinha um ensino diferente, porque tinha uma postura diferente, estava falando com as autoridades supremas da Corte Suprema de Israel. Jesus Cristo não teve medo de indicar que o problema desta falsa religião é o mau uso da Escritura. E os saduceus, com toda certeza, pegaram a Bíblia e a utilizaram para seu próprio proveito, para dominar as mentes, para manter os crentes sob jugo, para atemorizar o coração dos crentes. Isso, de certa maneira, é o mesmo percurso que a igreja fez no decorrer dos séculos. A igreja, muitas vezes, tem sido acusada até justamente de manipular as Escrituras para que as pessoas vivam sob o temor e não sejam livres para crer, para aprender, para interpretar as Escrituras. Nós temos sim um movimento interessante na história da igreja, que é a Reforma Protestante. E uma das bandeiras da Reforma Protestante é que cada crente é um sacerdote de Deus. E cada crente deve ler a Escritura. Ela não deve ficar acorrentada nas bibliotecas dos mosteiros ou na casa dos ricos, mas ela deve estar em toda parte, e cada crente precisa aprender a ler a Escritura e a interpretar por si mesmo a Escritura. O papel da igreja, então, é auxiliar os crentes, a entender melhor a Escritura, mas não canalizar a vida dos crentes para uma vida de pavor, uma vida de exigências sacrificiais que a própria Bíblia não pede. Jesus estava dizendo: vocês erram por não conhecer as Escrituras. E em complemento a isso, vocês erram por não conhecer o poder de Deus. E isto
especialmente com referência ao fato de que eles advogam para si que o homem tem direito da sua escolha, que o homem não tem que dar satisfação para ninguém das coisas que faz. Quando uma pessoa diz assim, eu tenho livre-arbítrio, ela é o juiz das questões. Quando diz, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. É o que as pessoas na sociedade dizem. E nós sabemos sim, que o ser humano foi dotado da capacidade de fazer escolhas. Nós sabemos sim, que o ser humano tem capacidade para desenvolver qualquer área da sua existência por sua própria iniciativa. Não é verdade? Nós sabemos que o ser humano foi criado inteligente. Entretanto, quando olhamos para a Escritura, nós estamos enxergando aqui o fato de que o poder de Deus é que nos dá a capacidade de sermos como somos. Há uma porção de gente que imagina que vive autônomo em relação a Deus. Não vive. Ninguém vive. Nem o inseto que a gente mata com um tapa vive fora do arbítrio de Deus. Porque tudo está debaixo da sua sabedoria, tudo está debaixo da sua soberania, tudo está debaixo do seu poder, tudo está debaixo da sua graça. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Sabe por que nós estamos respirando hoje? Porque Deus quer. Porque Deus consente. Porque Deus nos incentiva a respirar. Porque Deus lidera a nossa respiração. Mas aqueles homens tão enfatuados da sua posição, enfatuados da sua lógica, enfatuados da sua maneira de pensar, erram no sentido de não conhecer o que Deus pode fazer. Erram no sentido do que Deus está fazendo. E como o assunto aqui é ressurreição, Jesus Cristo vai logo no ponto dizendo o seguinte, na ressurreição, portanto ele já responde de cara, tem ressurreição sim senhores. Vocês desconhecem a palavra de Deus, vocês não creem no poder de Deus, mas tem ressurreição sim senhores. E na ressurreição, o estado é totalmente diferente. Na ressurreição, a situação é totalmente diferente. A ênfase não é matrimonial, a ênfase não é do desenvolvimento da espécie, a ênfase não é nos relacionamentos amorosos de um par de pessoas, a ênfase não é esta. A ênfase não é esta. Porque lá em outro dos evangelhos sinóticos está dito que os filhos de Deus são filhos da ressurreição. Se nós aqui, humanamente falando, somos capazes de amar uma pessoa e permanecer ao lado dela durante uma vida toda, o que dirá lá? Quando nós estivermos sem pecado, o que será quando nós estivermos lá sem sofrimento, sem dor e compreendendo totalmente o amor de Deus e percebendo totalmente o amor de Deus? Como serão as relações humanas lá? É por isso que quando Jesus fala assim, os ressuscitados serão como anjos no céu. Bom, nós temos que fazer uma distinção entre nós e os anjos. Porque a palavra de Deus diz que anjos são espíritos ministradores. E nós, seres humanos, somos compostos de
uma essência interior e uma massa exterior. Ninguém pode dizer que na minha mão não está a minha alma, porque com a minha mão eu disciplino, mas com a minha mão eu afago. Com a minha mão eu expresso delicadeza, com a minha mão eu expresso energia. Com a minha mão eu expresso a minha opinião. Mas quando o meu corpo vai para a sepultura, aquilo que o faz refletir, aquilo que o faz tornar-se pessoa, desapareceu dele. É uma massa inanimada, fria, dura, que se decompõe. E é uma coisa interessante porque é uma regra do Senhor. Tu és pó e ao pó tornarás. É necessário que haja a morte, mas ela não é o fim de todas as coisas, como pensavam os saduceus. Então o Senhor Jesus Cristo, ao dizer, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, desculpe, entra no mérito da ressurreição e diz que lá não há relacionamentos assim, como os que nós conhecemos agora, mas são pessoas que vão viver a eternidade, são pessoas que vão viver não apenas a eternidade, mas a santidade de Deus, a alegria de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, as forças de Deus. As pessoas serão munidas de tudo aquilo que hoje o pecado impede que nós vejamos. A segunda coisa, então, que Jesus Cristo fez foi dizer assim, bom, vocês erram não conhecendo as Escrituras e eu vou provar para vocês que vocês erram. Vocês não leram lá na lei que vocês tanto prezam, que Deus se apresentou a Moisés e que Moisés chamou Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Jesus Cristo termina essa conversa dizendo, Deus não é Deus de gente morta. Deus é Deus de gente viva. Para Deus, Abraão está vivo. Para Abraão, para Deus, Isaque está vivo. Para Deus, Jacó está vivo. Para Deus, toda e qualquer pessoa que você conhece que aceitou a Jesus Cristo e já partiu deste mundo para a glória do Senhor, está vivo e eles estão numa grande celebração lá. Em outras passagens, nós vamos saber que eles ainda não possuem um corpo. Mas eles estão na presença do Senhor. É claro que há um lugar chamado lugar dos mortos. Quando a gente lê Lucas 16, a gente observa que existe um abismo que separa quem está nas trevas esperando o juízo e quem está na luz esperando o juízo. Mas o que a gente vê naquela passagem é que as pessoas não estão dormindo. As pessoas não estão em sono da alma. As pessoas estão lúcidas. Tanto o rico pede a Abraão, o pai da fé, o representante dos crentes, pede a ele que mande Lázaro. Então dá para observar que Abraão responde, não, quem está aqui não pode passar para aí. O que a gente observa é que quando Jesus Cristo falou da ressurreição, e não aqui não falou de si mesmo, mas falou do povo que crê nele. Este povo, ainda que parta deste mundo, está absolutamente amparado
cuidado e lúcido na presença do Senhor. O apóstolo Pedro também fala dessa verdade, enquanto todos aguardam a bendita ressurreição do dia de Cristo. Como é que nós então podemos ter certeza de todas estas coisas? Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então, se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou dentre os mortos e a nossa fé é vã. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo tem lá todo um expediente preparado. E agora eu estou me lembrando de algumas referências que Jesus Cristo utilizou, especialmente registradas no Evangelho de João, para justificar esta ideia de que Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de pessoas vivas, e elas estão separadas para Ele, para a ressurreição eterna ao seu lado. Elas estão lá. E eu posso imaginar muitos encontros interessantes, não é? Moisés com Paulo, Pedro com Abraão. Um outro crente, Estevão, se encontrando talvez com Daniel. Eu posso imaginar estas coisas todas acontecendo ali, e todos debaixo da imensa graça de Deus. E nós devemos ter a esperança de que Deus está regendo aquelas vidas durante todo o tempo. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eu não sei o que eu devo fazer, ficar ou ir, porque partir e estar com o Senhor é muito melhor. Mas eu lembro de Jesus. Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O corpo falece, mas o crente não falece. O crente vai para um lugar que Deus preparou, e que Deus rege, e que Deus governa. Porque Deus é Deus de vivos. Estou me lembrando de outra passagem, em que Jesus Cristo disse aos judeus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, meus irmãos, nós devemos confiar na palavra do Senhor Jesus Cristo, que disse que nós devemos conhecer melhor a Escritura. Que disse que nós devemos conhecer melhor o poder de Deus. Confiar no poder de Deus. Se Ele quiser nos levar, será melhor para nós. E a outra coisa é lembrar que quando nós falecemos, Deus não se esquece da gente, nos coloca num arquivo, como as pessoas fazem conosco. Essa partiu, vai para o arquivo morto. Deus não tem arquivo morto. Exerça a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Descanse nele. Viva para a glória dele. Porque ele está cuidando de você. Que Deus nos abençoe.